Irmãos, a graça do Senhor a todos nessa noite. Que Deus abençoe a cada um e que tenha misericórdia de cada um de nós nessa noite, trazendo uma mensagem segundo a vontade dEle. Então, nós vamos dar sequência aos estudos sobre a Páscoa nesse mês de março e hoje estaremos falando sobre a morte de Cristo, né? A morte de Cristo. Para isso, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24. Mesmo sentados, acompanhem comigo a leitura desse texto. Atos 2, versículos 22 a 24. Diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, nesses últimos dias, nós vimos muita gente na internet compartilhar uma imagem de uma pessoa sendo crucificada, parecendo com Jesus Cristo, né? Pela imagem você entende que a intenção é tratar aquilo ali como a morte de Cristo. E algumas pessoas chegam chorando, né? Clamando ali por causa da morte dele na imagem, e alguns soldados dizem assim: para que esse clamor todo? Para que tudo isso? Ele era defensor de bandidos. Isso diz na imagem que rolou na internet aí, que muita gente compartilhou. Isso aconteceu por causa da morte daquela vereadora lá no Rio de Janeiro. Isso mostra duas coisas. Mostra o quanto uma ideologia pode fazer com que as pessoas seguem. É a primeira coisa. E segundo, isso mostra o quanto as pessoas não entendem, não entenderam, não compreendem o significado da morte de Jesus Cristo. Muita gente acusou a vereadora morta, a vereadora assassinada, de que ela era defensora de bandidos. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, até porque isso não interessa a nossa mensagem, se ela de fato defendia ou não esses bandidos. O fato é que a acusação foi feita porque os direitos humanos no Brasil, muitas vezes, exageram ao defender criminosos. E aí a acusação a ela parte disso. Mas o fato, meus irmãos, é que a comparação com Jesus Cristo aqui é totalmente absurda, totalmente descabida. Jesus não defendeu bandidos em hipótese alguma, em nenhum momento. O que Jesus fez, muitas vezes, foi se aproximar de pecadores para pregar a mensagem do Evangelho, ou até mesmo para agir com misericórdia na vida daqueles pecadores, coisa que os fariseus, na maioria das vezes, não faziam. Então, Jesus foi lá e fez. E ele curou muita gente e pregou o evangelho a muita gente, dentre os quais pessoas que, aos olhos da sociedade da época, eram pecadores, grandes pecadores. Agora, defender bandido é outra coisa. O fato, meus irmãos, é que tanto comparar
aquela vereadora que foi assassinada com Cristo, como comparar a morte dela com a morte de Cristo, é algo que não tem o menor cabimento. Em ambos os casos, nós estamos diante de uma comparação que não faz nenhum sentido. Mas, como eu disse, isso mostra o quanto as pessoas no nosso contexto parece que não compreenderam até hoje o que é a morte de Jesus. Mesmo em um país onde o cristianismo é tão difundido, onde a mensagem da cruz é tão pregada, parece que as pessoas não têm compreendido. Então, isso deve ser, mais uma vez, um alerta a cada um de nós. Essa mensagem da cruz precisa ser anunciada ainda. A igreja precisa continuar anunciando essa mensagem. E muita gente ainda precisa entender o significado daquela morte. No texto de Atos, capítulo 2, Pedro está discursando após o evento do Pentecoste, após o evento da descida do Espírito Santo sobre muitas pessoas ali no dia de Pentecostes. E muita gente não entendeu, muita gente se admirou, não entendia o que estava acontecendo ali. Uns até zombavam, diziam que eles estavam bêbados. Pedro se levanta e começa a discursar, e começa a dizer o significado daquilo ali. Pedro diz, olha, o que está acontecendo hoje aqui é o que foi profetizado por intermédio do profeta Joel. Deus derramaria do seu Espírito. E aí Pedro começa a explicar. Na altura dos versículos 22 a 24, Pedro fala especificamente sobre a morte daquele Jesus que eles tinham crucificado lá na cruz do Calvário. E então é sobre esses versículos 22 a 24 que nós queremos nos deter nessa noite. E a partir deles, trazer aqui 3 características da morte de Jesus. Primeiro, a morte de Jesus, de acordo com o texto aqui, foi uma morte dolorosa, extremamente dolorosa. No versículo 23, a parte B, Pedro diz, vós o matastes crucificando. A morte por crucificação, meus irmãos, era uma das piores formas de execução que existia naquela época. Todos nós aqui temos a noção do que era essa morte, né? O condenado tinha que carregar a sua cruz. Durante esse trajeto, ele já era açoitado, já começava a sofrer, a dor já começava ali. Quando ele chegava no local da execução, ele iria ser pregado naquela cruz. Pregos eram utilizados para prender os pés e as mãos dele. E a dor relacionada àquilo ali era muito intensa, a dor física era muito intensa. Quando nós falamos da dor de Cristo em sua morte, o primeiro aspecto dessa dor é a dor física. Existe uma dor física muito grande relacionada à crucificação, a esse método de execução. O médico William Edwards descreveu assim, resumidamente, o que seria a morte por crucificação, a dor relacionada a essa morte. Ele diz, a expiração exigia que o corpo fosse suspenso, pressionando-o sobre os pés e flexionando os cotovelos. Entretanto, essa manobra colocaria todo o peso do corpo sobre os tarsais e produziria dor ardente. Além disso, a flexão dos cotovelos causaria a rotação dos pulsos ao redor dos pregos de ferro e causaria dor lancinante ao longo dos nervos medianos afetados. Cãibras nos músculos e parestesias dos braços estendidos e suspensos aumentavam o desconforto. Como resultado, cada esforço respiratório se tornava agonizante e extenuante e levava, por fim, à asfixia. A dor física relacionada aqui era muito intensa mesmo. Isso foi bem ilustrado naquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Ele tentou ali descrever a dor física
da crucificação, e ele traz detalhes bem interessantes lá no filme. E a dor, de fato, era muito grande. Só existe um problema quando a gente fala da dor física da crucificação, a dor física da morte de Cristo especificamente. É que o filme, por exemplo, e normalmente quando a gente fala nesses termos também, a gente descreve tão bem o sofrimento físico, a dor física, e a gente destaca tanto o sofrimento físico que havia naquela crucificação, que parece que a dor era só aquilo. Mas deixe-me dizer uma coisa, muitas outras pessoas passaram por aquele sofrimento físico, um sofrimento físico semelhante ao de Cristo ali na cruz. Muita gente passou. A crucificação não foi usada só com ele, não. No dia que ele morreu, outros 2 foram crucificados também. E devem ter sofrido, fisicamente falando, algo semelhante ao que Cristo sofreu, um pouco mais ou um pouco menos. Então, quando nós falamos da dor de Cristo na cruz, é preciso destacar esse sofrimento físico, mas é preciso entender que não é só isso que está acontecendo ali. Quando nós falamos da dor de Cristo na cruz, é preciso entender que existem outros aspectos da dor ali, e esses não são comuns às outras pessoas. Aconteceu só no Cristo, só com o Cristo. Aqui está o diferencial, de fato, da morte de Cristo. Eu queria destacar mais 2 desses aspectos. A dor de ser abandonado pelo Pai. A dor de ser abandonado pelo Pai. Em Mateus 27:46, o texto diz: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Então, meus irmãos, o sofrimento de Jesus, ele se torna ainda maior quando a gente entende que ele sofreu sozinho ali. Na cruz, ele é abandonado pelo Pai. Em Mateus 26:56, o texto diz que os discípulos o abandonaram. Quando os soldados vieram prender Jesus e o prenderam e o levaram, os discípulos o abandonam. Na cruz, pior do que isso, pior ainda, ele é abandonado pelo próprio Pai. Preste atenção que nós estamos falando aqui das pessoas da Trindade, 2 das pessoas da Trindade. Em alguns momentos da vida de Jesus, a gente vai ver que ele tinha uma comunhão muito íntima com o Pai. O Filho tinha essa comunhão muito grande com o Pai. Na cruz, isso não pode acontecer. Na cruz, ele é abandonado pelo Pai, porque ele carregava o nosso pecado. O fato de Cristo carregar o pecado de milhões e milhões de pessoas lá na cruz fez com que Deus o abandonasse naquele momento. Deus é tão puro que teve que abandonar Cristo naquele momento da cruz. 1 João 1,5, o texto diz: ora, o apóstolo João diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O autor de Hebreus diz também o seguinte, falando de Deus, Hebreus 1,13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Meus irmãos, Cristo precisou passar pelo momento mais difícil da sua vida sem a companhia do Pai. Uma das lições importantes aqui, meus irmãos, é sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus. A gente não ouve muito falar sobre isso nos nossos dias. Não é uma mensagem muito atraente em nosso tempo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, ele é totalmente santo. Totalmente santo. E ele não comunga com o pecado de forma alguma. De forma nenhuma ele se associa com o pecado. Isso aconteceu, inclusive, durante a morte do Filho na cruz. Ele abandonou o Filho na cruz por causa dos pecados que ali estavam sendo carregados.
E uma consequência imediata da santidade de Deus é que Ele exige santidade dos seus filhos também. Sede santos, porque eu sou santo. Ele é santo e exige santidade do seu povo. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não brinca com o pecado, Ele não se associa com o pecado. Na verdade, Ele quer que o pecado se afaste de nossas vidas. Ele quer que a cada dia deixemos o pecado e vivamos cada vez mais e mais para Ele. Mas existe um segundo aspecto ainda dessa dor que não físico. É a dor de suportar a ira de Deus. A dor de suportar a ira de Deus. Isso também está incluso lá na cruz. Isso também está acontecendo no momento da crucificação. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, essa é provavelmente a dor mais difícil de ser suportada. Provavelmente aqui é o pior aspecto da dor de Cristo lá na cruz. Ainda como consequência dele levar o nosso pecado, Deus, lá na cruz, derramou toda a sua ira sobre Cristo. Toda a ira que deveria ser derramada sobre nós por causa dos nossos pecados estava sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Deus, não se engane, meus irmãos, Deus está irado contra o pecado da humanidade. Desde que o homem pecou e se distanciou de Deus, esse Deus, ele está irado contra o pecado, contra os pecadores em rebeldia contra ele. Lá na cruz, Deus derramou a sua ira sobre Cristo, porque Cristo estava em nosso lugar. Era uma morte em substituição ali. Então a ira de Cristo é derramada sobre Jesus naquele momento. Daí se diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, meus irmãos, é o sacrifício que suporta a ira de Deus até o fim e então transforma essa ira de Deus contra nós em favor. Quando nós falamos de propiciação, nós estamos dizendo isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele suportou a ira de Deus que deveria ser contra nós, que deveria ser derramada sobre nós, ele suportou em nosso lugar. E então, ao suportar isso, ele transforma essa ira de Deus contra nós em favor. É a graça de Deus. Meus irmãos, a justiça de Deus exige que todo e qualquer pecado seja pago. Eu já falei isso aqui outras vezes. Só existem 2 lugares em que os pecados podem ser pagos. Ou na cruz ou no inferno. Não existe uma terceira opção. Só existem essas 2. Na cruz, Jesus pagou pelos pecados de todos aqueles que ao longo da história se arrependem e se convertem a Ele. Os verdadeiros filhos de Deus. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Na cruz, os pecados de todos esses foram pagos. Os demais irão pagar pelos seus próprios pecados no inferno. Não existe uma terceira opção, meus irmãos. Ou o seu pecado foi pago na cruz, ou você terá que pagar por eles na condenação do inferno, porque nenhum pecado, absolutamente nenhum pecado, pode ficar sem pagamento. A justiça de Deus não permite que um único pecado fique sem paga.
O fato de termos os nossos pecados perdoados por Cristo não implica que os nossos pecados ficarão sem pagamento. Na verdade, nós não pagamos pelos nossos pecados, porque eles já foram pagos por Cristo na cruz. A lição aqui, meus irmãos, é sobre a gravidade do pecado e o fato de que Deus exige, como um Deus justo, Ele exige que cada pecado seja pago. Tem que haver um pagamento para cada pecado. Meus irmãos, o pecado é tão grave, ele ofende tanto a natureza santa de Deus, que nenhum deles pode ficar sem pagamento. Então a justiça de Deus exige que cada pecado seja pago. Amém? Então, meus irmãos, a primeira característica dessa morte de Cristo na cruz é que ela é uma morte dolorosa, não simplesmente a dor física. A dor física foi muito intensa, era uma forma muito cruel de execução, a crucificação. Mas não é só isso. Ele teve que ser abandonado por Deus no momento da cruz, e ele teve que suportar a ira de Deus contra o pecado lá na cruz. Mas existe uma segunda característica dessa morte que eu queria destacar nessa noite, versículo 23, a parte A. É uma morte predeterminada. Essa morte de Cristo foi uma morte predeterminada. Versículo 23a diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é totalmente soberano. Nada acontece sem o seu consentimento. Tudo acontece de acordo com o que ele planejou. Tudo acontece de acordo com o seu plano eterno. Algo que ele planejou antes da fundação do mundo. Com a morte de Jesus não é diferente. A morte de Jesus também estava dentro do plano de Deus. Nada escapa a esse plano. A morte de Cristo também foi predeterminada, estava no plano de Deus. A expressão propósito designado ou determinado desígnio de Deus indica que um plano foi determinado. Um plano foi traçado antes da fundação do mundo. E o autor desse plano era o próprio Deus. Como disse Berkhoff, a causa motora da expiação se acha no beneplácito de Deus, a vontade de Deus de salvar os pecadores mediante uma expiação substitutiva. O beneplácito de Deus é o bom propósito de Deus. Estava na vontade de Deus, na boa vontade de Deus, a intenção de salvar os pecadores mortos em seus pecados. Todos estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus decidiu que salvaria alguns. O Pedro ainda acrescenta o termo presciência. Com essa palavra, o apóstolo aponta para a onisciência de Deus, por meio da qual cada parte do seu plano é de antemão plenamente conhecida por Ele. O plano de Deus, o decreto de Deus anterior à fundação do mundo, ele está absolutamente de acordo com a onisciência de Deus. Não podem entrar em choque. Isso não significa dizer que Deus ele planeja alguma coisa no futuro porque viu que alguma coisa iria acontecer. Não, uma coisa não acontece por causa da outra. As duas estão em acordo, as duas estão em concordância. É isso que é o sentido aqui. Os decretos divinos estão totalmente de acordo com a sua presciência. Portanto, meus irmãos, a morte de Cristo era plano de Deus e foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. É importante destacar também que essa vontade de Deus, que levou Deus a salvar os pecadores, ela se acha no seu amor, mas também em sua justiça.
nós podemos enxergar claramente aqui o amor e a justiça de Deus. Como? Foi o amor de Deus que providenciou um meio de salvação para os perdidos. Lembre-se, todos nós estávamos perdidos. O que é que o amor de Deus faz? O amor de Deus faz com que ele decida salvar alguns. Mas a justiça de Deus faz com que ele salve alguns, mas de maneira totalmente justa. E como é que isso acontece? A justiça de Deus exige que essa salvação aconteça a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uma morte substitutiva. Então, a justiça de Deus exigiu que a salvação dos pecadores acontecesse de tal forma que as exigências da lei fossem atendidas. E foi isso que aconteceu. Deus é amor, mas também é justiça. Os dois atributos podem ser observados aqui. Meus irmãos, a lição aqui é de que a soberania de Deus, ela inclui todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo está dentro do plano de Deus. Ele é soberano sobre tudo. Nada pode escapar ao seu plano. Até mesmo a morte do Deus Filho estava no seu plano. Isso deve nos dar consolo nos momentos de dificuldade. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção para isso. Todos nós estamos constantemente passando por problemas e às vezes esses problemas são muito sérios. Às vezes as dificuldades são muito grandes. Nesses momentos de dificuldade, nesse momento de dor, eu convido vocês a orar, a olharem para esse Deus que é absolutamente soberano. Entendam uma coisa, nada está fora do plano dele. As coisas ruins também estão dentro do plano dele. Se você está sofrendo e essa dor é muito forte, mas busque em Deus, que é Deus soberano, porque as coisas só acontecem segundo o que Ele quer, e Ele tem um propósito em cada coisa. Há uma falsa ideia, muitas vezes, na mente das pessoas, no entendimento das pessoas, de que Deus está lá no céu e está na expectativa se alguma coisa vai acontecer ou não, se você vai desobedecer a Ele ou não, se você vai fugir da vontade dEle ou não, como se Deus não fosse soberano, mas Ele é soberano. As coisas só acontecem segundo a sua vontade. Então, que nós busquemos refúgio nesse Deus, porque Ele é soberano sobre tudo. E Ele tem um propósito em todas as coisas. Amém? O texto ainda diz, versículo 23, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Vós o matastes. Preste atenção que a Bíblia diz duas coisas aqui que, em princípio, poderia parecer contraditório. A Bíblia diz que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a morte de Cristo, como nós falamos, ela estava no plano de Deus. Foi Deus que o entregou naquele dia. Mas o texto diz em seguida, vós o matastes. Meus irmãos, Pedro, ele não tem receio em confrontar a multidão aqui com sua iniquidade. Deixe-me dizer uma coisa. Esse episódio aqui, esse discurso de Pedro, ele está acontecendo poucas semanas depois da morte de Jesus. Não é muito tempo depois. As pessoas que estão ouvindo Pedro aqui, muitas delas, várias delas provavelmente,
estavam na multidão que gritou hosana nas alturas, quando Cristo entrou em Jerusalém, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Estavam também no dia da morte de Cristo, quando escolheram Barrabás, né? Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Cristo? A multidão gritava, Barrabás, Barrabás. O que eu faço então com o Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Essa multidão que saudou Jesus, que adorou Jesus com hosana nas alturas, dias depois escolheu Barrabás e mandou crucificar Jesus, muitos deles estavam nesse dia aqui também. Pedro está dizendo, olha, vocês o mataram. Sabe o que a gente aprende aqui? Que por mais que Deus seja soberano, o homem é totalmente responsável pelos seus atos. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade dos homens. Deus determinou que a morte ocorreria, mas os homens são responsáveis por matar a Cristo. Aqueles judeus, aqueles romanos, são responsáveis também pela morte de Jesus. Aqueles que o mataram são totalmente responsáveis por seu ato e irão prestar contas diante de Deus no devido tempo. Meus irmãos, Deus ordena tanto os meios quanto os fins dos acontecimentos humanos, mas Ele faz isso de forma que não viola a liberdade e a responsabilidade dos homens. Pode ser difícil para a mente humana entender isso, mas para Deus isso não é difícil. Para Deus é absolutamente possível e é assim que as coisas acontecem. Na verdade, isso é difícil só para a nossa mente limitada. Para Deus é totalmente possível. É mais um exemplo de como caminham juntas a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Certa vez perguntaram a Charles Spurgeon como ele conseguia, como ele fazia para unir a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ele disse, eu nunca tentei fazer isso, porque elas nunca tiveram separadas. Sempre caminharam juntas a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É importante destacar aqui também, meus irmãos, que Cristo, ele não foi um mártir. Na verdade, ele se entregou voluntariamente. Em João 10, 17, 18, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O mártir é aquele que está disposto a morrer e chega a morrer por uma determinada causa. Mas preste atenção, o mártir, ele não quer morrer, ele não se entrega para a morte, ele morre porque, em virtude do que ele está defendendo, os seus opositores vão lá e o matam. Mas ele não está se entregando para morrer, ele está defendendo uma causa, e por causa disso os seus opositores o matam. Não é assim que ocorre com Cristo. Cristo espontaneamente se entregou para morrer. Ele sabia que no plano de Deus ele tinha que morrer. E ele aceitou, e ele espontaneamente entregou a sua vida em nosso favor. Ele não é um mártir. Na hora da morte, a iniciativa foi dele. E ele se ofereceu como sacrifício voluntário a Deus, como diz F.F. Bruce. A lição aqui, meus irmãos, é que a soberania de Deus não elimina em nada a responsabilidade do homem. Soberania de Deus não elimina, não anula a responsabilidade dos homens por seus atos. Então, cada homem prestará contas, responderá por cada uma das suas atitudes, por cada um dos seus erros, por cada uma de suas ações. Meus irmãos,
A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas caminham juntas. Não tente dissociar as duas coisas, não tente separá-las. Deus determinou as coisas, Ele é soberano sobre tudo. Mas você é responsável pelos seus atos. Não diga, não pense, eu posso fazer o que quiser porque tudo já está determinado. Não. A mesma Bíblia que ensina que Deus é soberano, ela ensina que você é responsável. A mesma Bíblia que diz que Deus determinou as coisas e que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, ela diz que você prestará contas a Deus pelos seus erros. Então, não diga o que a Bíblia não diz. Amém? Em terceiro e último nessa noite, a morte de Cristo, ela foi uma morte dolorosa. Ela foi uma morte predeterminada. E de acordo com o texto, versículo 24, ela foi uma morte seguida de ressurreição. Uma morte seguida de ressurreição. Versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não podia reter a Cristo. Os grilhões da morte não podiam segurá-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aquilo que num primeiro momento pode ter parecido para alguns um sinal de derrota, de tristeza, na verdade era a vitória. A morte de Cristo era a vitória do povo de Deus. Isso se concretiza no terceiro dia, quando a obra é consumada com a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, isso é importante porque alguns podiam pensar que a derrota, que houve ali uma derrota quando Cristo morreu, mas na verdade não. A morte de Cristo representa a nossa vitória. E nós vemos isso no terceiro dia, quando Ele ressuscita. Na Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas que não passaram pela morte, né? Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte, diz o autor de Hebreus. Elias, ele é levado, ele é separado de Eliseu por uma carruagem de fogo e é levado num redemoinho para o céu sem passar pela morte. Mas deixe-me dizer, esses dois casos são exceções. Todos os demais homens passaram ou passarão pela morte. Existem outros exemplos também de pessoas que morreram, mas ressuscitaram em seguida, né? Capítulo 11 de João tem o exemplo de Lázaro. Capítulo 9 de Mateus tem a filha de Jairo. São pessoas que foram ressuscitadas por Cristo, mas em seguida, tempos depois, elas morreram novamente. Então essas pessoas, elas ressuscitaram, mas ressuscitaram para morrer de novo. Cristo é o único, é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. A gente não vai se deter muito nisso, porque é o assunto do próximo sábado, a ressurreição. Mas, meus irmãos, eu queria dizer, Cristo não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. A ressurreição dele não é que nem a desses outros personagens que ressuscitaram pelo poder de Deus e não pelo seu próprio poder. Cristo ressuscitou pelo seu poder, porque ele é Deus. Deus pronunciou a maldição de morte sobre a raça humana quando Adão caiu em pecado. Mas o Jesus que não pecou, o Jesus sem pecado, tomou sobre si o pecado do mundo e removeu o aguilhão da morte. A morte de Cristo é uma morte que traz vida.
é uma morte que traz vida. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, pelo pecado de Adão, todos os homens estavam condenados, todos os homens estavam perdidos, mas pela justiça de Cristo, pela obediência de Cristo, muitos agora podem ser resgatados. E esse é o plano de Deus. No decreto de Deus, antes da fundação do mundo, estava também incluso que haveria o resgate de muitos daqueles perdidos, aqueles que Deus escolheu e que ao longo de todas as épocas se entregam a Ele em sujeição, se convertem, se arrependem e passam a viver para eles. Para esses, o plano de Deus é de resgate, de salvação. Os homens estavam perdidos, mas Deus planejou resgatá-los. Cristo veio, morreu e ressuscitou. Agora o homem precisa converter-se a Cristo, o único que pode salvar por causa do seu sacrifício perfeito. Meus irmãos, por tudo isso, a morte de Cristo ela é ímpar, ela é única. Ela foi o sacrifício perfeito que atende à justiça de Deus, atende às exigências da lei de Deus e, portanto, pode salvar o pecador. É por isso, meus irmãos, que a cada dia a igreja tem que continuar levando essa mensagem, a mensagem sobre a crucificação, a mensagem sobre a morte de Cristo. O sacrifício que pode resgatar os pecadores. Eu queria dizer também, finalmente, que essa morte deve ser sempre lembrada com ações de graças, com gratidão. Quantos de nós passamos tempos e tempos sem agradecer a Deus pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário? Quanta ingratidão quando fazemos isso. Meus irmãos, se não fosse a morte de Cristo lá na cruz, nós continuaríamos perdidos em nossos pecados. Então, que nós olhemos para a cruz, não comparando ela com a morte de pessoas aqui na terra, fazendo comparações totalmente ridículas, como foi feito nas redes sociais, como eu falei no início. Mas que olhemos para aquela cruz como um sacrifício perfeito, único, que pode salvar pecadores. E que a cada dia nós não nos esqueçamos de agradecer, de sermos gratos pelo que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Aquela morte foi uma morte em substituição. Nós merecíamos estar ali, mas Ele passou por aquela morte em nosso lugar. Que Deus possa nos abençoar e possa fazer com que a cada dia nós levemos essa mensagem e vivamos em gratidão a esse Deus pelo que Ele fez. Amém.